não só ele, como Alexandre de Moraes, têm tomado medidas que fogem ao mínimo de razoabilidade. O senhor Barroso mantém preso um deputado federal que usou da sua liberdade de expressão. Eu não pretendo sair das quatro linhas para questionar essas autoridades, mas acredito que o momento está chegando. Não dá para continuarmos um ministro arbitrário, ditatorial, que não respeita a democracia, que não leu a Constituição, ou se leu, aplica de acordo com o seu entendimento. Que canseira, hein, pessoal? Esse cara tá dando uma canseira. Isso é uma amostra, prestem atenção, hein, do que vai acontecer nas eleições do ano que vem. Porque ele tá em clima eleitoral, né? Então hoje ele deu a entrevista de manhã agora para a Rádio 93, lá do Rio de Janeiro, uma rádio evangélica. À tarde vai ter o cercadinho e à noite é a live dele lá. Então ele passa o dia inteiro, tá? Ele tem uma programação de campanha eleitoral 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Ele não faz nada, ele não trabalha. Mas vocês viram ele defendendo o Daniel Silveira, né? E é engraçado, né? Porque o Daniel Silveira, quem viu aquela reportagem do Fantástico, sabia da ficha do elemento, né? Sabia do histórico do elemento. A gente viu agora que não precisa nem de histórico, né? Ele mesmo, quando foi preso, ele desacatou uma policial gravado, né? Uma coisa de criminoso mesmo. E depois que ele teve ali a implementação da tornozeleira eletrônica, ele violou o dispositivo mais de 30 vezes. É um criminoso mesmo, né? Aí que foi refeita, né? Reconduzida a prisão dele, porque ele violou Então é um cara que não obedece nada. Mas tem tudo a ver o Bolsonaro defendê-lo, né? Porque o Bolsonaro é um bandido também, então tá tudo em casa ali. Então, pessoal, eu vou explicar para vocês o rolo de hoje, tá? O TSE, hoje de manhã, desmentiu o Bolsonaro, dizendo, olha, que nunca teve uma comunicação de fraude nas eleições. O que houve foi uma comunicação de que houve lá uma invasão no site do TSE, mas que não, isso é muito importante, que não afetou o resultado eleitoral, tá? Eles não conseguiram entrar no sistema mesmo de apuração, que é completamente diferente de onde houve lá essa tal dessa invasão. E na época que houve essa invasão, foi comunicado para todo mundo da imprensa, em 2018, isso saiu do Jornal Nacional, saiu no Fantástico, saiu em toda a imprensa brasileira. Vou até colocar um trecho do vídeo que o TSE acabou de divulgar aqui nas redes. Outro ponto ressaltado no documento é que as urnas eletrônicas jamais entram em rede, afinal, não são conectadas à internet, o que impede qualquer tipo de interferência externa na votação e na apuração. Assim, o TSE afirma que a invasão investigada não teve qualquer impacto sobre o resultado das eleições. Na nota, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que o ataque ao sistema interno do tribunal, ocorrido em 2018, foi divulgado já na época em todos os veículos de comunicação, ainda que fosse um inquérito sigiloso. Portanto, não é algo novo. Na nota, o TSE também diz que o código-fonte é acessível a todo o tempo aos partidos políticos, à Ordem dos Advogados do Brasil, à Polícia Federal e a outras instituições que participam do processo. Depois que ele é assinado digitalmente e lacrado, ninguém consegue alterá-lo. Em Aperibé, no Rio de Janeiro. E eu pergunto, o que o TSE fez, além de fazer de tudo para que esse inquérito não fosse para frente? Não fez nada. Divulgamos no dia de ontem, o inquérito continua em aberto. A Polícia Federal vai, obviamente, acelerar a tomagem de depoimento para que chegue ao parecer final, mas a conclusão já está feita. O próprio TSE falou que as urnas, o sistema eleitoral é vulnerável, o próprio TSE. Então, o que nós devemos fazer? Devemos, obviamente, colocar um filtro nisso. Usar, por exemplo, as urnas adotadas no Paraguai, aqui do lado. Aqui ele entra em um nível de mentira tão violento, né? Porque ele já... Olha o primeiro argumento dele. Ele questiona, né? O que o TSE fez para investigar esse ataque? Não fez nada, só atrapalhou. Olha a acusação que ele faz. O TSE só atrapalhou as investigações. É uma mentira tão absurda, porque esse inquérito sobre a suposta invasão, ele nasce de um pedido do TSE. Foi o TSE que pediu para a Polícia Federal investigar esse assunto. E depois o Bolsonaro ainda afirma, né, de maneira mentirosa, mais uma vez, já está provado, o inquérito já concluiu. O inquérito não concluiu nada, tá? O inquérito ele ainda está em andamento. E aí a Renata Agostini, lá da CNN, numa apuração excelente, né,
consultou fontes aí que estão tocando esse inquérito, e a conclusão é exatamente o contrário do que o Bolsonaro está dizendo, né? Então vamos lá ler o conteúdo do que a Renata Agostini acabou de publicar. Investigadores da Polícia Federal descartam a possibilidade de o sistema de votação ter sido violado na eleição de 2018, segundo fontes a par do andamento do inquérito. A apuração foi aberta pela PF a pedido do TSE dias após a última eleição presidencial para verificar a possível de invasão aos sistemas digitais do tribunal. O inquérito ainda está aberto e tramita sob sigilo. Isso tem que ser explicado também, tá? O Randolph já até pediu uma investigação sobre essa questão. Como é que o Bolsonaro quebrou o sigilo do inquérito e mostrou o inquérito para todo mundo ontem? Que ainda ontem à noite, às 21h26, o senhor presidente da República, em suas redes sociais, divulgou abertamente um inquérito sigiloso, no qual, inclusive, no inquérito, está a advertência de sigilo. Eu aproveito para, em nome dessa Comissão Parlamentar de Inquérito, perguntar ao senhor Anderson Torres. Eu até confundi o nome dele ontem com Franz alguma coisa, porque me trouxe algumas lembranças aí de um outro período da história. Espero, assim como o Vigia espera pela aurora, que a Polícia Federal, que o diretor-geral da Polícia Federal, que o senhor ministro da Justiça, informe ainda no dia de hoje que horas será aberto o inquérito contra o senhor presidente da República pela divulgação, aí sim, com todas as digitais, nas suas redes sociais, de um inquérito sigiloso. Mas os investigadores da Polícia Federal já concluíram que não houve interferência no sistema encarregado de computar os votos. Ou seja, a conclusão do inquérito é exatamente o contrário do que o Bolsonaro está dizendo. Então é isso, pessoal, é um absurdo total. Agora, a gente tem que lembrar da questão do firehosing, que é aquela estratégia que virou moda no mundo de você inundar as redes com uma quantidade tão absurda de mentiras que não tem jeito da outra parte rebater, né? Você vê, ontem à noite eles já divulgaram esse caminhão de mentiras. Hoje, 7h15 da manhã, o TSE já veio rebatendo. Agora, 3 e pouco da tarde, o TSE soltou o vídeo rebatendo. Só que já não adianta mais, porque já tem aqui, o Bolsonaro já soltou dizendo que o TSE apagou os logs, né, os registros da invasão do hacker, baseado em absolutamente nada, né? Essa imagem aqui que eu tô mostrando para vocês é muito marcante, né? O Barroso estava esclarecendo um outro fake news que estava circulando agora, que é de que o Barroso é petista, ele deu um indulto para o José Dirceu, o Barroso liberou o Lula e é o Barroso que vai comandar as eleições no ano que vem. Tudo mentira, 3 mentiras, né? Numa frase só. O Barroso não vai ser o presidente do TSE ano que vem, quem vai estar à frente do processo é o Alexandre de Moraes. O Barroso votou contra o Lula em todas as votações. O Barroso votou a favor de manter a prisão em segunda instância, né? De manter o Lula preso. Depois, nos processos específicos lá da suspeição do Moro, que os processos do Lula foram anulados, o Barroso votou contra o Lula de novo, votou a favor do Moro. E agora o Barroso estava esclarecendo outra mentira que os bolsonaristas estão espalhando nas redes, que é a questão de que ele concedeu indulto para o José Dirceu, tal, que é uma mentira, porque na verdade quem faz o indulto é o presidente, o judiciário só na verdade homologa, o indulto diz que quem cumpriu 1/5 da pena já está solto por crime de corrupção. O juiz vai lá só e aplica isso, ele não tem opção. Por exemplo, o Barroso soltou o Roberto Jefferson, né, nessas exatas circunstâncias. Agora vai dizer que o Barroso é bolsonarista, é a favor do Roberto Jefferson, tem nada a ver. Mas é isso, é uma quantidade tão monstruosa de mentiras que você não consegue rebater, né? Você vê, eu tento fechar o vídeo aqui sempre em 5 minutos. Mas o Bolsonaro força, né? Ele coloca tantos assuntos na pauta que a gente não consegue falar sobre tudo. Então é isso, então, pessoal. E outra coisa, o Bolsonaro só fez essa inundação de ontem para hoje, porque agora, 6 horas da tarde, está marcada a sessão que vai votar essa questão do voto impresso lá na Câmara dos Deputados. Então, essa inundação de mentiras que ele colocou na rede agora já é uma amostra do poderio que eles têm para a época das eleições, tá? A gente não consegue rebater tudo na velocidade que eles colocam. É impossível. Então, olha a gravidade disso, tá bem? Então, até mais tarde, pessoal.